galera, estamos mais uma vez aqui no programa Jeff Bezos. E hoje vai ser um programa um pouco diferente, como vocês já perceberam. Hoje vai ser um programa especial, explorando uma das especialidades, entre aspas, do Japão, que é produzir conteúdo de terror, né? E como eu e o Gordão Rafael, a gente não tem muita referência sobre isso, a gente trouxe um convidado expert no assunto, que é o Eric Tanimura. Não vai ter chamada hoje, porque hoje não é um programa de comédia, é um programa de terror. Ele que também tem seu canal no YouTube, que é o Crazy Horror TV, né? J-Horror TV. Esse cara errou. Que cara errou. É o J-Horror TV. É que tava com Crazy Japan na cabeça, mas enfim. É terror, calma aí. É programa de terror. Desculpa. Tudo bom, Eric? Muito obrigado por, apesar de em cima da hora ter topado aqui participar do programa. A gente tentou preparar um ambiente, um set de estúdio mais propício ao assunto. Eu queria que você contasse algumas histórias cabulosas pra gente aí. Primeiramente, obrigado pelo convite e dá um salve pro pessoal que acompanha o Jeff Bezos. E é um grande prazer estar aqui com o Rafa e com o cara do Dois Malucos no Japão. Sempre esqueço o nome. É o Gordão, é o Gordão. E porque eu diria que assim, eu sou fã de vocês, né? Eu que sou seu fã, cara, eu tenho medo de você. Né? A gente não pode te odiar porque vai, né? Que você mexe com as coisas aí. Dá ruim com os espíritos aí. E, bom, meu canal, comecei lá pra 2014. E assim, eu sempre gostei desses programas de TV de terror, né? Apesar de que quando eu era criança eu tinha medo, né? Porque eu sou de 96 e, bom, nasci aqui no Japão e eu acompanhava esses programas de terror que desde os 5, 6 anos. E só que o curioso é que na época da creche, a imagem que eu tinha de fantasma, tipo, não é aquela aparência, sabe, de mulher de cabelo comprido, de roupa branca, né? E nem de, como é que fala? Aquela aparência de lençol, né? Tudo branco, tipo tudo branco, né? É extremamente. É porque assim, a criançada falava obaque, só que eu não sabia o que era exatamente a aparência de um obaque, e pra mim era uma luz branca só. E aí lá na época da primeira série da escola japonesa, tem um primo meu que ele cresceu aqui no Japão, só que hoje em dia tá no Brasil, que ele me fez assistir esses programas. Na época. É porque quem morou na época, nos anos 90, 2000, deve lembrar, né? Esses programas Unbelievable, USO Japan. Sim. Né? E o Kawai Hanashi, né? Hontoniata Kawai Hanashi. E tinha também aqueles. Na época era vídeo cassete, né? Que é aquele Hontoniata Noroi no Video. Né? Que na época o pessoal acreditava, né? Que se você assistisse, tu ia morrer, né? Esse meu primo, ele fazia assistir esses programas, né? Tipo, ele vinha de fim de semana lá pra minha casa, daí a gente assistia e... Tipo, eu tinha medo do caramba, mas eu gostava de assistir, né? Não sei porquê. E daí lá pra época, lá quando eu tava no Brasil, lá pra 2010, o YouTube ficava... Tinha um pessoal que postava esses vídeos de programas de terror do Japão, e eu sempre teve, assim, o interesse de legendar esses vídeos e postar no YouTube. Só que na época nem sabia essa coisa de Adobe Premiere, Sony Vegas. Daí só pra 2014 que eu comecei. Que pra quem não sabe, quem só foi acompanhando anos depois, antes eu postava vídeo legendado de programas de terror, né? Que passava naquela época, pra lembrar os nomes, deixa eu lembrar, Sekai no Kawai Yoru, né, que passou de acho que 2007, 2008 até 2017, que assim, o pessoal das antigas lembra muito bem desse programa, né, que eu sempre trazia.
Só que depois de um tempo, fiquei assim, com medo de levar strike, né? Lá no YouTube, então passei a eu mesmo fazer meus vídeos, né? Produzir meus vídeos. Traduzir histórias de terror, né? Tem uma história macabra desse Sekai no Noroi aí, que você te deu mais medo Sekai fazendo, no Koaioro. É que esses vídeos eu não chegava a dar medo, mas quando... porque sentir medo eu não sinto, né? Mas sabe, você sente um desconforto, parece que tem alguma coisa falando assim, não faz. Putz. Tipo, é porque teve um... Eu tava traduzindo alguma história, agora eu não vou lembrar qual vídeo que era. Histórias assim, contado na TV japonesa mesmo, nesses programas de terror, né? Simples, assim, já tinha gravado o vídeo e eu tava já editando. E porque na época eu gravava assim, de madrugada, né? Vagabundo, não trabalhava, nem estudava. Daí eu gravava de madrugada, gravei e já editava. E daí ficava ali até às 3, 4 da manhã editando o vídeo. Daí eu lembro, né, que... um horário bom pra editar. Muito bom pra editar vídeo de terror. E daí eu lembro que assim, comecei a sentir alguma coisa assim à minha direita, né? Tipo, porque a mesa era em L, né? Tipo, na minha frente era... porque a sala tinha meio que uma divisão ali, né? Daí tinha a sala, né? A sala mais a sala de jantar. E do lado, assim, era só a parede, né? Acho que tinha uma escada, assim, do lado. Mas eu comecei a sentir alguma coisa assim, né? Tipo, sabe? Parece que é como se fosse dar algo de ruim. Mas eu simplesmente continuei, né? E postei o vídeo, tudo bem. Mas aí eu lembro que teve um vídeo, assim, que eu mesmo que criei, assim, história, né? Pra fazer, tipo... Como se fosse um jogo no YouTube. Porque tinha aquela época que no YouTube, dentro do vídeo, você podia clicar no link que ele redirecionava pro outro, sim, né? Entendi. Meio que assim, você vai escolher qual rota, A ou B, né? E eu lembro que, assim, eu tava editando esse vídeo, né? Tipo, eu tinha feito os desenhos e tudo, né? E... na época eu tava usando um fone de ouvido bem vagabundo, né? Microfone vagabundo também. E durante a edição, cara, simplesmente o fone estragou. Mas assim, eu fico pensando, pode ter sido, assim, era fone de ouvido barato, R$60, né? Então acho que só estragou. Mas ainda fica aquela coisa... Ou não, né? Então... Putz, porque, tipo assim, justamente agora que estraga meu fone, tipo... E isso tinha o quê? Isso tinha comprado já fazia uns poucos meses, né? Tava funcionando o quê? Mas daí de repente estragou. E agora chegando aqui no Japão... de vez em quando, assim, tinha alguma... Durante até, assim, a tradução da história, assim, já sentia alguma coisa estranha, né? Que simplesmente, parece que alguém tá falando pra eu não fazer, né? Porque, sei lá, vai dar ruim. E daí teve uma live que eu tinha feito ali em Okazaki, né? Tipo, não sei se vocês sabem. É porque tem um Seiyu ali, tem um parque do lado. Sim. Tem um parquinho, né? Bem grande. E nessa live que eu fui passar em 2 lugares, né? Azukizaka, né, que era onde teve guerra, né, no passado e tal, né, daí o pessoal fala que chamou de Azukizaka porque era tanto sangue assim no chão que parecia, como é que fala? Feijão vermelho, pisado, né? Entendi. Por causa disso. E em seguida eu fui nesse parque, né, que eles acho que eles chamam de Lago do Azar, né? Tipo, tem um parque, aí um pouquinho pra trás tem um lago ali, né? Só que mais especificamente o lago da direita, né? Depois da ponte. Na primeira vez que eu fui, já que não tinha lanterna, ia ficar escuro, então eu só passei na frente. E daí era dia de chuva, né? Tipo, era 2 dias antes do Taifu. Foi lá em setembro. Aí eu fui pela segunda vez e entrei, né? Que tava com a lanterna. Só que assim, usei do celular, né? Que eu descobri depois que dava pra usar. Enquanto que fazia live pelo YouTube. E andei ali no lago, ali na beirada, né?
E, cara, um mês depois fui mandado embora do serviço. Sabe, tipo, foi uma zica do caramba. E, cara, não... Mas assim, no final acho que foi livramento porque minha saúde estava ruim, né? Por causa desse trampo. Isso que eu lembro, assim, que aconteceu comigo por causa do YouTube, né? Mas tem alguma... Acho que a história que, sei lá, repercutiu mais ou deu mais medo no seu canal, assim, que a galera ficou mais com medo? Você consegue reproduzir uma história que você contou, assim? Cara, é porque, assim, o vídeo mais visto, por incrível que pareça, não é assombração, né? É tipo... como é que fala? Caso criminal, né? Sakakibara Seito. Qual que é essa história? Você conhece? De um moleque de... Resumindo, né? Era um moleque de 14 anos, né? Lá em 1997, que ele feriu uma menina, dando uma facada na região do estômago, e ela sobreviveu por pouco e matou 2 crianças, né? Ele deu martelada na cabeça, né, numa menina, e outro era um moleque, ele matou por asfixia, usando, acho que era cadarço, não lembro, né? E só que depois ele cortou a cabeça da criança, né? Com serrote, né? Serrote. E ele ficou com essa cabeça por um tempo, né? Bom, não vou entrar em detalhe, mas ele fez umas coisas feias, né? Com a cabeça. Tipo, ele trouxe pra casa, a mamãe, o pai nem estocaram, né? Aí... daí assim, os pais né, do moleque ficou preocupado, né? Tipo, ligaram pra polícia e tal, fizeram investigação, né? Correu atrás, né? Ficou sabendo da menina que morreu. E aí ele começou a mandar carta, né? Enviar carta assim, né? Tipo, ele colocou lá Sakakibara Seito, né? Porque não era exatamente o nome dele, né? Que aqui no Japão eles chamam de Shounen A, né? Shounen E. Porque, bom, é que assim, aqui no Japão eles costumam sempre colocar, como é que fala? Pseudônimo, né? E também assim, colocar um nome assim fictício pra lugar, né? Por isso que tem gente que se incomoda quando eu falo isso, né? Tipo, fulano A, fulana B, lugar C. O Japão é assim. Então esse Sakakibara Seito era um conjunto de kanjis ali que significava, tipo assim, demônio, saque, assim, cigarro, sabe? Tipo assim, né? Só coisa boa, né? Só que assim, a mídia, né, leu errado o nome, daí ele ficou bravo e mandou outra carta ameaçando, né? E aí também falando assim, se vocês me acharem, me matem, por favor, né? Falo meio que nesse tom. Aí depois de um tempo, né, eles foram na casa do moleque, né? Daí ele acabou se entregando, né? Porque, tipo assim, se desesperou, começou a chorar, a polícia prendeu ele, na época repercutiu, né? Descobriram quem que era o assassino, né? Sakakibara Seito. Só que ele foi no reformatório, né? Foi no reformatório, ficou lá até completar maioridade, acho que era 18 anos, e ele tá solto até hoje. Tá solto, ele tá na comunidade, na sociedade. É que ele... porque ele é lá de Kobe, né? O caso, né? Daí agora a gente não sabe exatamente onde que ele tá, né? Porque assim, tem uma... porque assim, dizem que ele estaria morando em Tóquio, né? Tipo, ele estaria trabalhando como soldador de navio, né? Que falou que ele se casou, tem uma filha. Dizem... Bom, tem uma foto de uma revista, né? Que o jornalista foi atrás dele. Daí diz que assim, o cara ele se incomodou, né? Os postos Sakakibara Seito foi correr atrás do jornalista, né? Pra tirar satisfação. Só que assim, daí assim, a foto que tirou dele, ele tá com tarja preta nos olhos, né? Sei lá, né? Vai que é processado por direito de imagem, algo assim. Só que assim, o pessoal na internet photoshopou e meio que colocou tirou essa tarja preta, colocou um rosto assim que se encaixa, né?
pegou a foto dele de 14 anos, colocou pra meio que encaixar, né? Só que não sabe se é exatamente ele. Depois de um tempo ele lançou livro. Teve gente que até não gostou, né? Porque o cara matou e vai ganhar dinheiro com isso, né? Mas ele falou que assim, todo esse dinheiro ia distribuir pras vítimas, né? Tipo, ele quer perdão, só que até hoje ninguém quer saber. Não foi revelado o nome dele, o nome original. Até hoje não. Que não sei como que é exatamente o pensamento japonês em relação a isso. Se eles perdoariam, né? Tipo, um bandido, um ladrão, assassino, né? Mas eu vi que assim, o pessoal queria que ele... como é que fala? Queriam a pena capital, né? A pena de morte. Uhum. Só que ele cometeu o crime de menor, né? Então não... É difícil eles dar pena de morte. E na época a maioridade penal, se não me engano, era de 16 anos, né? Daí, depois desse caso, diminuiu pra 14. Diminuiu pra 14. Mas... acho que eu concordo que teria que pelo menos pegar perpétua. Sim. Né? Porque 2 vidas, né? É esse que deixou a galera ficou com medo. Porque... Deixou na escola a cabeça, era isso? Tá. Esse caso? Depois de um tempo ele deixou na escola. Tipo assim, antes de descobrirem quem era, né? Ele tinha deixado a cabeça no portão da escola. Portão da escola. Acho que eu sei um pouco desse caso aí. Ele era filho de médico, então ele tinha uns joguinhos meio de cirurgia, não lembro exatamente. Eu não lembro exatamente se ele era filho de médico. É que eu sei que ele era meio que assim, maltratado, né? Ele era maltratado. Meio que assim, tinha o filho preferido dos pais, ele era o mais velho, né? Tinha essa coisa, daí... Assim, ele matava pequenos animais, né? Matava sapos, essas coisas, aí começou a matar gato. Então ele já era psicopata, já, né? E ele tinha mesmo, assim... Bom, não que a gente esteja falando que jogos violentos, né? Mangás, animes, filme vai influenciar na violência, mas ele tinha essas coisas, né? Ele tinha até livro do Hitler, né? Nossa. Tá lendo uma leitura boa também, pra ficar com a cabeça legal. Aquele Mein Kampf, alguma coisa assim, né? Então já viram que ele não era bem da cabeça. Ainda falaram que ele tinha prazer, né? De matar, que ele chegava até... Bom, não sei se o YouTube vai embaçar com a palavra, né? Mas... Entendi. Ejacular. Já entendemos, já. Então corta essa parte. Já entendemos, já. Isso daí já... Dá pra entender, já. Mas... Fora isso da história real... Fora essa história real... História sobre o sobrenatural. Qual que é a que mais te marcou no seu canal? Você sabe mais detalhado, assim. Aí você consegue reproduzir pra gente aqui pra dar um medinho na galera. Excluindo Lenda Urbana, né? Foi o bom do... também, Lenda Urbana é bom. Lenda Urbana é bom. Pior que eu tenho, assim, postei poucos, né? Ainda tem que postar mais. Eu diria que de assombração real, que até passou na TV japonesa, foi o da... que eles chamam de Ikiningyo aqui no Japão, né? Que seria tipo boneca viva, né? Boneca viva. Tipo assim, era boneca de marionete que eles estavam pensando em fazer, como é que fala? Apresentação de teatro, né? Porque quem teve essa iniciativa é um dos caras mais famosos assim do terror japonês, né? Inagawa Junji. Que eu brinco que é o cara que fala mais rápido no mundo, né? Porque legendar o vídeo do cara é difícil. E daí ele e um amigo dele, que se eu não tô enganado se chamava Maeda, resolveram fazer esse teatro. Aí pediu pra um cara que cria marionete fazer essa boneca. E assim, era uma boneca esquisita, né? Tipo, acho que era boneca assim de 1,30 de altura, né? Tinha uma expressão assim meio... Assim, tinha de olho fechado, né? É aquele típica boneca japonesa, né? Cabelo tigelinho, essas coisas, né? E daí essa boneca o Inagawa, ele sentia, assim, algo ruim, assim, né? Tipo, não se sentia confortável com a presença dessa boneca, né? E ainda tinha umas coisas estranhas, né? Tipo, o braço e a perna da boneca sempre, em vez de ficar, eu posso dizer, numa posição correta, o pé reto, um pé ficava sempre torto, né?
Daí os caras tinham que dar uma torcida, porque eu acho que... Não sei se tem alguma coisa por dentro dessas bonecas de marionete, né? Eles têm que dar uma... Sempre tinha que dar ajeitada, né? Aí, quando começou os ensaios pro teatro, começou a dar um monte de problema, né? Sempre a luz queimava, alguém se machucava, sei lá, quebrava alguma parte do corpo, queimava alguma parte do corpo. Sempre ia acontecer alguma coisa ruim, né? Não importa se a boneca tava ali só jogando no canto, dava algum problema. E inclusive teve o roteirista dessa peça, a casa dele pegou fogo, né? Teve um incêndio e aí o roteiro acabou queimado, né? Ficou queimado. E aí eles teve que refazer, fazer tudo de novo, o roteiro, né? Ensaiar de novo, e até que chegou o dia que tava o dia da apresentação e aconteceu umas coisas estranhas, né? Tipo, a fumaça era aquelas, tipo assim, fumaça cinematográfica. Sabe? Fumaça assim, de mentira, falsa, né? Uhum. Fumaça falsa, era de verdade. O cara tava simplesmente sentindo o calor dentro do... como é que fala? Que tinha tipo um caixão que tinha um ator ali dentro, aí o cara começou a sentir calor e tava saindo fumaça mesmo. Uhum. E o pessoal, assim, achando incrível, sem saber de nada. Começou a acontecer um monte de problema na apresentação, e sem contar que que no teatro japonês tem aquele pessoal que anda com roupa preta, que eu não sei como que chama, kuroko? Que são os assistentes ali, né? Que fica segurando o cenário, alguma coisa, né? Só que assim, tinha gente a mais, né? Que não deveria estar ali, né? Tipo, a contagem não batia. Como se fosse uma sombra, né? Acompanhando esse pessoal da roupa preta, né? Só que daí teve uma hora que eles tiveram que parar com a apresentação, porque teve uma atriz que acho que ela tava tipo assim, com fogo falso, assim, né? Fogo falso, aí começou a pegar fogo de verdade. Na cabeça dela? Teve que tirar, né? Pra não queimar cabelo. Aí eles tiveram que parar a apresentação, a peça, e assim, reembolsaram, né? O pessoal que tava querendo. Aí tiveram que fazer de novo e tal, né? E daí essa história, as emissoras aqui do Japão passou a ter interesse, né? E só que, de novo, sempre dava problema nessa boneca. Qualquer lugar que ia, dava algum problema no cenário, né? A boneca amaldiçoada, né? Tipo a Annabelle. Tipo isso. Bom, não sei se teve alguma inspiração, né? Porque americano tem essa coisa de pegar a história de um país e fazer o dele e falar que é original, né? Então talvez a história do Japão é mais antiga que... Essa daí é mais antiga que a da Annabelle. Porque eu não sei, né? De quando que a Annabelle é a história, né? Agora essa da boneca, se eu não me engano, é ali nos anos 70, 80, né? E essa boneca, assim, ela tem... Você acha até no YouTube, né? Essa boneca na TV, né? Tipo... o pessoal falava que escutava barulho estranho, né? E chegaram até a chamar uma médium, né? Em um desses programas. Acho que foi o primeiro. Só que assim, a primeira médium que foi chamada, ela morreu. Nossa. Daí outra, acho que foi atropelada. Aí a terceira, ela teve sorte de não acontecer nada, né? E ela falou que tava... o que ela viu acho que era espírito de uma criança que tava assim, né, possuindo essa boneca, né? Tipo, meio que assim, ela tava como se estivesse brincando, né? Só que daí só que esse programa não tá completo, infelizmente, né? Tipo, é um corte de, sei lá, 5, 10 minutos só, né? Porque falaram que, assim, teve uma hora que os telespectadores estavam vendo o espírito de um menino perto da boneca. Porque eles estavam meio que num canto, né? Os atores, os famosos do Japão ali, e a boneca tava num canto, né? Aí falaram que eles estavam enxergando o espírito de um menino, né? E... Daí só que assim, esse programa...
Esse barulho estranho. O que aconteceu aqui, cara? Eu sei. Você que bateu o dedinho no pé. Tô falando pra você que eu não fiz nada. Aí, ó. Então, aí... Daí eles tiveram que acabar com o programa e simplesmente você não acha o programa completo. Acho que é até proibido, né? Porque os caras ficam com medo de colocar pra assistir e dar algum problema no lugar que tá assistindo, né? Nossa. Então não tem programa completo no YouTube. Nem no Dailymotion, Vimeo, Nico Doga, você não acha. Só esse corte. Uhum. Aí anos depois, eles meio que... Num outro programa lá que passava tipo no horário assim, do almoço, eles foram meio que fazer recapitulação. Uhum. E assim, quando começou a mostrar assim, as fotos dessa boneca, a plateia, assim, o pessoal que tava ali no palco começou a tudo passar mal. Nossa. Tipo, só de olhar pra essa boneca, porque o pessoal já sabia, né? Tipo, acho que esse programa foi ou no final dos anos 80 ou nos anos 90 ali, né? Que fizeram essa recapitulação e o pessoal ali começou a passar mal. Daí mostraram as imagens de novo desse programa, né? E aí... Só que daí passou essa época, daí esse cara, o Maeda, ele começou a agir de forma estranha, né? Tipo... porque assim, não importa se tivesse assim, problemas, né? Que essa boneca causava, ele se apegou a essa boneca, né? Só que não no sentido igual hoje em dia, né? Que os japoneses pegam essas bonecas aí. É como se fosse filha, né? Eu acho. Acredito eu, né? Que o cara tava tratando a boneca como filha. E todo mundo falando, não, larga essa boneca, né? Que só traz desgraça. Aí teve um tempo que ele... observação. O cara que fez a marionete também tinha sumido, né? Ficou sem contato por um tempo, mas ele voltou. E... Aí teve um tempo que os caras foram, tipo, no onsen, né? E o cara trouxe a boneca, o Maeda. Né? O Inagawa... Levou no onsen a boneca. O cara trouxe, né? Tipo assim, porra, pra que trazer, né? E daí o pessoal, assim... Eu não sei se é pra aumentar a história, mas falaram que a boneca ela tinha olho fechado, né? Daí falaram que assim, a boneca ela começou a ter aparência mais... Tinha, tipo assim, aparência lisa, né? Só que ela começou a ficar com rugas, o olho abriu, né? Só que, assim, de novo, eu não sei se foi só pra aumentar, né? Porque as imagens que a gente vê da boneca, assim, ela ainda rosto liso, né? Com olho fechado. Depois não tem mais essa imagem. Aí... Passou mais um tempinho assim, o cara ficou acho que um mês sumido, esse Maeda. Daí, até que um dia ele ligou pro Inagawa, falando, vamos começar a conversar. Só que depois a casa do Maeda pegou fogo e o cara morreu. E ele aparece na TV também, esse Maeda, né? Sempre com essa boneca. E o cara simplesmente morreu. E daí o pessoal ficou assim perguntando, porra, como é que ele morreu, né? Tipo, sei lá, o cara não era fumante, não bebia, sabe? Tipo, porque vai que foi por acidente, né? O cara morreu e essa boneca... Eles não revelaram, né, onde que tá essa boneca, mas falaram que deixaram selado em algum templo daqui do Japão. Ela não queimou, ela existe então ainda. Ainda existe. Então ele morreu no incêndio da casa. Foi isso. Aí não sabe como que pegou fogo também a casa, sendo que ele não fumava ali. Porque vai que às vezes é... cigarro, né? Pegou ali no carpete ali, não sei o que. Então... fica esse mistério, né? Acabou. E fala que até... Assim, meus inscritos se borraram de medo, né? Obviamente, e eles falam que os japoneses também consideram como a história mais assustadora do Inagawa Junji, né? E acho que só, né? Acho que foi o vídeo que o pessoal mais ficou com medo, né? Em relação ao sobrenatural, né? Que é, assim, caso real, né? É caso sobrenatural que ainda tem relatos de pessoas reais, assim, que não é só uma lenda urbana. Essa pegada. Putz, fiquei com medinho agora. Tá.
Eu fiquei com medinho daquele estalo lá aqui dentro. Também. Eu não sei. Eu acho que foi a garrafa de água. É que tava amassado e desamassou. Às vezes é isso. Não, mas às vezes é aquele som da... Como é que faz? Aqui é de madeira, né, parede? Então, que às vezes por causa da temperatura dá um estralo. É um barulho normal. Entendi. Hoje em dia o capeta tá até triste, né? Porque o pessoal não acredita mais. Não, eu acredito, eu tenho medo. Não, e assim, peraí, vocês chegaram no Japão. Assim, há quanto tempo? Não, eu tô minha vida inteira. Vida inteira? Faz uns 20 anos. Mas é que você veio depois de velho, não é? Depois de velho. Mas tipo, aqui no Japão eu achava normal, sabe? Em relação ao cemitério, né? Tipo, ficar meio que aberto, né? Tipo, tem uma casa e tem um terreno com um cemitério ali, né? O cemitério do lado, pra mim era normal e no Brasil eu achava estranho, né? Por que eles deixam tudo fechado, né? E daí, cara, eu lembro que teve uma vez assim que eu era criança ainda, né? Tipo, andando na rua. E daí eu vi assim um tiozinho assim, né? Tipo, devia ter uns 50 anos, né? Um tiozinho assim, né? Ok, né? E aí, alguns passos depois, assim, passei pro lado de um cemitério. Daí eu lembro que eu vi um túmulo. Daí tinha foto desse mesmo tiozinho, cara. Eu lembro, né? Daí eu fiquei assim, perdido. Será que era ele? Que ele andou do meu lado? Ou, sei lá, às vezes vai que ele colocou a própria foto dele ali, né? Tipo, pra, sei lá, o espírito do falecido lembrar dele. Sabe, eu fiquei assim. Ou às vezes é irmão gêmeo. Nossa, você viu o mesmo tio que tinha foto dele no túmulo. Mas... É porque assim, é porque eu acredito nessas coisas, mas eu procuro ser mais realista, assim, né? Tipo, não vou acreditar em tudo, né? Tipo, mais cético, né? Igual esses... mais antigamente nesses programas de terror que eles colocavam fotos e vídeos, né? Tipo, ficava colocando aquele adesivo laranja e tirava, né? Na época, obviamente que eu acreditava, eu era criança, tinha medo, né? Pensamento da época, né? Mas hoje em dia já meio que assim, não acredito, sabe? Essas coisas de aparecer coisa, né? Mas tem uma história que você acredita ou algo que você acredita que até você fica com medo mesmo? Cara, isso foi no Brasil, né? Quando eu era criança, né? Que teve uma época que eu fui pro Brasil pra 2007, né? Final de 2007, aí eu e minha irmã ficamos 2008 na casa de uns parentes, né? E mais ou menos naquela época eu ficava falando assim, nossa, queria ter conhecido meu avô paterno, né? Que faleceu bem antes de eu nascer. E uma tia por parte da minha mãe, né? Que ela faleceu assim, era criança, né? Então não tinha como conhecer. E um pouquinho antes, né, da minha mãe voltar pro Japão, né? Lembro que tinha falado isso, tava eu, minha mãe e minha irmã, né? E no outro quarto tava meu tio, meu primo e a mulher do meu tio, né? Tipo, a madrasta do meu primo. Falei isso e a porta do quarto simplesmente, tipo, tava encostada e pá, sabe? Bateu com tudo na parede. Todo mundo levou susto, né? Ok, aí depois que minha mãe voltou pro Japão e a gente ficou lá na casa dos parentes, cara, toda noite eu ouvia uma voz de uma menina e de um homem falando meu nome. Nossa, mano. Tipo, eu dormia numa... Porque assim, era como é que chama? Porque assim, tinha um quarto, aí do outro lado tinha um outro quarto já, né? Não tinha porta. A gente ficava lá, um primo de segundo grau dormindo, aí na outra tinha uma beliche e uma cama. E na cama dormia um outro primo de segundo grau, que era irmão do outro lá. Daí na beliche dormia minha irmã embaixo e eu na de cima, né? Eu escutava a voz, né? Tipo, ficava meio que assim... Eric, sabe? E eu falava isso, né? Pro pessoal e... Daí eu falei isso pro pessoal, né? Que tava ouvindo voz. Daí uma tia-avó minha lá, ela era espírita, né? Ela era espírita e falava, você não pode ficar falando, né? De querer ter conhecido... tipo, meio que você tem que rezar, né? Em vez de ficar... Como é que eu posso dizer? Com saudade, ficar querendo
conhecer, né? Entendi. Enquanto que a filha, essa minha tia-avó, né? Ela tinha 3 filhas, né? Uma delas era médium, né? E ela era muito apegada a essa minha tia, quando eram crianças, né? E ela falou, né, que na época, depois que ela morreu, essa minha tia, ela começou a chorar, né, de daí o espírito diz ela que o espírito dela veio conversar com ela, fala, não fica chorando por mim, reze por mim, né? Ok, mas assim, eu ainda continuava, né? Tipo, na época era verão no Brasil, né? Lá pra fevereiro, março, né? E daí, assim, mesmo com calor, eu ficava ali debaixo da coberta, né? Eu só tinha 12 anos, né? Então, tinha mal medo do caramba. E um que eu não esqueço até hoje é quando eu tava assistindo o jogo do Palmeiras, né? Numa quarta-feira, no Paulistão. Terror mesmo. Putz, eu não vou lembrar o adversário, né? Era Campeonato Paulista. Aí ali, tipo, tava ali, né? Era na sala do lado do quarto onde eu dormia. Daí tava lá assistindo o jogo, né? Aí, né? Daí escuto uma voz de um homem falar meu nome 5 vezes. Né? Tipo, Eric. Sabe? E na hora eu fiquei paralisado, né? De medo, eu só fiquei assim. E eu fiquei, assim, procurei me concentrar no jogo pra esquecer. Aí o medo passou, né? Mas é que essa casa, ele tinha um certo... Como é que pode dizer? Como é que é? Atmosfera, né? Algo assim, né? Sim. Tipo, tinha uma atmosfera estranha, né? Porque eles tinham muito, assim, quadro, como é que fala? Tipo, miniaturas, assim, do Jesus, da Virgem Maria, né? Tinha muitas dessas coisas, né? Então, tinha uma certa energia estranha ali, né? E... porque daí me falaram que teve um tempo que uma prima lá de segundo grau que um dia foi dormir lá, ela tava arrumando o cabelo, né? Tipo, na frente do espelho. Aí, segundo ela viu o espírito de um tio-avô que tinha falecido, né? Tipo, ele faleceu antes dela nascer. E daí, assim, falaram que ela gritou, né? E ela ficou paralisada na frente do espelho. Daí ficou assim, a pessoa ficou com medo, né? Principalmente a molecada ali, né? Ficou com medo de dormir sozinho, daí ficou todo mundo dormindo junto. Então aquela casa ali não tinha nada de legal, não. Depois dessas histórias eu lembrei uma coisa que aconteceu comigo também. Isso. Mas não é lance sobrenatural, né? A loira do banheiro. Não, mas de uma época que eu entregava... Eu fazia um bico ali entregando jornal, né? Em Tóquio. Aí, tinha minha rota ali sempre. O bairro que eu entregava era um bairro nobre, então tranquilo ali, não tinha movimentação nem nada. Tava ali entregando meu jornal às 3 da manhã, tranquilo. Aí eu vi uma viatura da polícia passando, assim. Dentro, não na rua principal, mas meio que contornando os bairros ali. As ruínas do bairro que eu entregava. Eu achei estranho, né? Porque é um bairro calmo. Mas beleza. Aí passou 1, 2, 3 e ficavam em um bairro pequeno várias viaturas assim circulando. Eu achei estranho. Aí até que uma viatura parou na minha frente e me parou. Ela parou, a viatura na frente da minha moto, e me parou também, né? Falou, deixa eu te perguntar, você não viu nenhum cara com uma capa branca grande até os pés? Na hora eu fui falar que não, né? Eu falei, claro que não, mas quando ele falou até os pés, aí eu lembrei, deu até um arrepio, você até arrepiei agora. Que eu tinha 15 minutos antes, quando eu tava no elevador, eu fui apertar pra subir, aí veio um cara e falou, espera, deixa eu entrar também. Aí abriu, eu esperei ele, e ele tava com essa capa branca. E eu subi, e ele também subiu normal. Aí eu lembrei, putz, eu vi sim. Pior que eu vi num prédio 15 minutos atrás. Aí eles entraram em desespero. Suspeito! Você é o suspeito. Começou ligando o radinho, chamar reforço. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Não, vai embora. E
e começou a chamar a polícia e juntou umas 5 viaturas lá no prédio. E eu fiquei pensando, até hoje eu não sei o que esse cara fez, mas eu fiquei pensando, se o policial tivesse me parado antes de eu ter encontrado o cara, e eu tivesse essa informação do cara da capa branca, e na hora do elevador eu assustasse, eu visse ele assustasse assim, o que ele podia ter feito comigo? Cara, pior que eu já ouvi também mais histórias parecidas, né? Tipo assim, tem uns que até se disfarça de policial, né? Tipo, bate na sua porta e pergunta, né? Se vier alguma coisa estranha e tal, né? Aconteceu alguma coisa estranha aqui, você fala não, aí você vai olhar pro jornal, a cara da pessoa, do policial, né? Entre aspas. Que era o criminoso. Era o criminoso, Nossa. Aí ele só veio. Daí o que ele fez? Ele só veio pra. Assim, pra saber se você viu ele, né? Porque daí, tipo, qualquer coisa, o cara tava. Na dúvida, assim, vai que o cara tava com uma faca escondida. Podia matar também ali. Lembrei de uma história que aconteceu comigo. Eu tinha que passar num túnel toda vez pra ir visitar minha namorada, que agora é a minha esposa. Um dia, na saída do túnel tinha um carro com a porta aberta, bem na mão que eu tava. Eu tive que ir ultrapassar esse carro. Quando eu fui ultrapassar, eu vi dentro do carro, tinha um cara assim, ó. Aí eu, na hora, sem ação, eu desci, eu ultrapassei o carro, desci e lá embaixo tinha um posto policial. Aí eu cheguei no posto policial e falei: tem alguém ali em cima. E aí eu dei a volta inteira pra voltar pra casa da minha namorada que eu tava com medo. E eu fiquei pensando várias coisas. Eu falei assim: pode ser um cara que tá bêbado, pode ser alguém que passou mal, pode ser um golpe. E se eu paro lá no meio da montanha, lá não pega celular, bem nesse lugar, que é depois da... Se eu paro lá e alguém tá querendo fazer uma maldade comigo, e eu avisei a polícia. E voltei por causa da minha namorada. 2 dias depois, a polícia me ligou. Essa história eu lembro, hein? Putz. Não, lembrei agora. Mas eu não posso contar no YouTube o que ela falou pra mim. Não, desculpa que eu... Depois eu conto em off. Não, que eu acabei lembrando que você tinha contado essa história, eu comecei a segurar a risada. O que a polícia falou pra mim? Depois eu conto pra vocês só em off. Putz. Ai. Esse é o programa que você quis fazer hoje. O programa. Então acho que já deu pra ter alguns calafrios, né? Alguns arrepios durante o programa. E... bom, acho que quem quiser escutar mais histórias de terror aí, né? Seu canal é só focado nisso, né? Sim. Então, galera, gostou das histórias aí, dá uma passada lá no J-Horror TV, né? Isso. Se inscreve lá, é um canal que já tem mais de 20 mil inscritos, né? Focado em terror, e o Eric já faz um tempo aí que ele posta esses vídeos. Dá uma passada lá. E no seu Instagram também, né? Qual que é o seu Instagram? Eric Tanimura. Eric só com K. Tanimura. @Eric Tanimura, sem underline, sem nada. Sem nada. Vai estar na descrição Vai aí estar do na vídeo. descrição, né? Isso. Tudo. É isso, galera. Se vocês gostarem desse vídeo aí, desse programa diferente, comenta aí que a gente talvez faça mais desse formato aí. Beleza? Então, é isso aí. Ixi.
Eita, que apagou aqui. Desligou a televisão, cara. Credo. Acho que é melhor parar logo. O que aconteceu? Acabou a força? Não. Talvez. Ué?